Ali é a primeira vez. Maria Luísa, prazer, querida. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema que é tão precioso, assim, no sentido da gente, de fato, conseguir olhar para a nossa procrastinação, o que está acontecendo com a nossa vida, né? Por que que a gente procrastina e não consegue terminar os nossos intentos? Mas, para quem está aqui pela primeira vez, o encontro constelado, ele é um encontro para que possamos falar sobre diversos assuntos da nossa vida, com a ótica, da constelação sistêmica, que ela nos traz uma nova percepção da vida, uma possibilidade de vivermos a vida e nos relacionarmos de um outro lugar, né? O aprendizado de nos colocar em primeiro lugar, de como que a gente percebe as nossas relações e os nossos sentimentos, principalmente, né? De tudo que se manifesta na nossa vida, para olhar para os nossos emaranhados, para os nossos bloqueios e, de fato, conseguir sair deste lugar e não ficar somente paralisado, né? Então, este é um encontro para que a gente possa falar sobre diversos assuntos com essa ótica, né? Da constelação sistêmica. É, eu sou psicóloga de formação já há 18 anos, sou consteladora sistêmica e terapeuta de outras diversas práticas integrativas e complementares. E ao longo desse meu trajeto todo, eu fui integrando as práticas no processo terapêutico com os meus clientes, né? Mas meu grande foco hoje e a base, o pilar do meu trabalho são as constelações, né? Então, a forma como eu vivo, como eu olho e como eu me relaciono com as pessoas é sempre perante esses pilares que a constelação nos traz, né? Para que a gente possa entender, se entender, compreender e avançar, né? Eu me trabalho muito com as constelações nos meus processos e com os meus clientes, né? Desde que a constelação entrou assim na minha vida, trouxe uma nova transformação, uma nova possibilidade de viver a vida, com uma nova base mesmo. Então, de fato, transformou muito minha vida, sim. Desde que ela entrou, tudo foi se transformando. E hoje eu me relaciono com a vida de um outro lugar, assim, né? E espero que todos nós possamos avançar, né? Então vamos lá, queridos. Conforme eu for falando para vocês, se vocês tiverem dúvidas, podem escrever aqui no chat que eu vou respondendo para vocês e depois eu abro um pouquinho para a gente conversar. A Kátia está dizendo, né, que a constelação é maravilhosa e ela é mesmo. A constelação ela é incrível, assim, é muito importante. Eu só vou pedir para que vocês vejam se o microfone de vocês está fechado, só para não atrapalhar esse vídeo. Depois eu disponibilizo para vocês e vou colocar no meu canal no YouTube para quem quiser assistir depois, com um recorte assim, é, só da nossa fala. Depois que eu abro para pergunta, daí eu não vou colocar para ficar algo mais intimistas nosso aqui, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre a procrastinação e como que a gente pode sair deste lugar para poder realizar os nossos intentos, né? Quem daqui começa projetos e não consegue terminar? Por exemplo, começo a ler um livro e não consigo terminar esse livro. Ou compro milhões de cursos e não consigo terminar ou concluir esses cursos, né? Então, a gente vai ficando num lugar assim, a gente fica num lugar que é de muita paralisia, né? Ou eu tenho muitos projetos, minha mente borbulha muitas coisas, mas eu não consigo colocar no papel ou tirar do papel e ir para a ação, né? Eu sinto que algo me bloqueia nesse caminho, nesse movimento, e eu paraliso, né? Que mais? Ou tem aquele famoso, eu vou deixar para depois eu faço isso, né? Tem algo para fazer, mas depois eu faço, né? Nesse momento não estou me sentindo bem, depois eu vou fazer, né? Vou deixando para depois e quando eu vejo, foi passando, passando e não consegui terminar, não concluí aquilo que eu estava fazendo, né? Isso tem a ver, com programações que nós temos,
que vem desde a nossa criancinha, desde quando era pequenininhos, e está conectado com a energia do masculino, né? São os bloqueios do masculino que nos fazem procrastinar. E também este não conseguir cumprir as nossas metas, nossos intentos, os nossos, né, desejos, aquilo que a gente se propõe, tem a ver com lealdades ao nosso sistema, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso para que a gente possa compreender, né, tudo isso. Então, o que essas programações, né? Não consigo terminar nada que eu começo, não consigo finalizar ciclos na minha vida, tudo vai ficando aberto, meus projetos vão ficando para depois, eu paraliso, as aulas não são concluídas. A procrastinação, ela é essa força masculina que não me permite me movimentar. Então, teve algum trauma no meu sistema que bloqueou essa energia do masculino, essa força sagrada do masculino que todos nós temos, homens e mulheres. Nós temos as duas forças, feminina e masculina. Então, quando algo acontece, essa força ela é bloqueada. Então, a força saudável ela é bloqueada. Então, quando eu falo para vocês, né, que quando o sistema passa por algum trauma, nós perdemos partes importantes da nossa psique, significa isso, eu perco a conexão com o masculino saudável. Algo aconteceu que isso bloqueou, e daí fica o masculino distorcido, ou ele fica paralisado, ele fica bloqueado na nossa vida, né? Então, este é o significado de perder partes. A energia do masculino, essa força do masculino, ela tem a ver com o movimento para a vida, tem a ver com a estrutura, tem a ver com a nossa determinação, com a nossa disciplina, seguir adiante, a nossa coragem, a nossa capacidade de perseverar, a nossa perseverança. Então, tudo aquilo que eu preciso da força para ir adiante. E isso é a força do masculino. Então, eu vou me movimentar, tem a ver com o masculino. A comunicação tem a ver com o masculino. Então, tudo aquilo que eu faço é masculino, né? Porque a força do feminino, ela tem a ver com a nutrição, com o suporte, com o acolhimento, com o receber, né, com a confiança. Então, é uma energia que ela é muito forte, só que é desse lugar mais do acalento, né? Então, eu preciso dessas duas forças para eu me realizar. E daí acontece que algum trauma que aconteceu no sistema, essa força foi bloqueada. Pode ser que algum ancestral vivenciou alguma situação deste masculino, da sua capacidade de lidar com a sua força, por exemplo, ele pode ter sido traído, ele pode ter sido abusado, ele pode ter sido excluído do sistema, né? E daí essa força do masculino, ela vem para nós de uma maneira distorcida. Então eu fico paralisada. E tem a ver também com as programações da nossa criança interior, que na relação com mãe e pai foi entendendo que algo ali acontecia na comunicação desse, principalmente do pai, do olhar desse pai para essa criança, que ela não tinha um lugar. Ou esse pai, ele estava paralisado na vida também, pelos traumas. Então, essa criança recebeu essa força desse pai a partir da paralisia. Então, eu fico paralisado e eu não consigo avançar. Então, aquilo que os pais vão falando sobre essa criança é preguiçosa, ela não faz nada, ela não gosta de ajudar em casa, ela só quer ficar descansando, ela não é responsável. Isso tudo vai gerando na criança uma programação e uma narrativa, eu não sou capaz, eu não dou conta de concluir a minha vida, eu não dou conta de concluir nada. Então, o olhar que os pais têm para essa criança e daquilo que eles falam, que eles avaliam da criança, tem a ver com aquilo que ela, ao escutar, constrói para ela se afasta da própria essência, daquilo que ela é verdadeiramente e entra justamente nessa narrativa que os pais estão dizendo. Porque se os meus pais estão olhando para mim e me vendo desta forma, né? Eu me paraliso, começo a viver desta forma que eles estão dizendo, para eu poder receber o amor, para eu ter um lugar de amor dentro do sistema.
né? Para eu não ser abandonada, rejeitada. E eu cresço com essa crença, com essa programação na minha vida. E daí, na vida adulta, eu não consigo ir, eu fico procrastinando mesmo. Eu não consigo ir adiante. Existem bloqueios, e daí, a partir dessas programações, que não deixam eu ir. Então, são algumas situações que nos fazem não avançar ou procrastinar. E uma outra questão que é muito importante dentro de nós, assim, da nossa vida, tem a ver com a lealdade sistêmica. Então, o meu sistema, por exemplo, ele não avançou, né? Foram de pessoas, um exemplo, né? De pessoas que não conseguiram estudar, só trabalharam e não estudaram. E daí eu vim e quero estudar, quero avançar nessa área, né? Só que eu sou leal a esse sistema. Eu entendo, né, por essa lealdade ao pertencimento, que se eu estudo, se eu avanço, eu vou perder a conexão com esse sistema. Então, eu vou ser abandonada e rejeitada, eu vou ficar desamparada. E por um instinto de sobrevivência, eu me mantenho leal a essas programações. E eu não sei o que aconteceu lá atrás, conscientemente, por que essas pessoas não estudaram, ou entenderam que o estudo não é algo que vai ser bom, mas eu entendo que é bom, é o meu valor. Só que por lealdade eu me mantenho é, presa a eles. Então, toda vez que eu vou tentar estudar, eu vou procrastinar, eu vou me auto-sabotar e não vou conseguir concluir aquilo que eu estou fazendo. Eu me paraliso perante as programações, é essa lealdade sistêmica a tudo que esse sistema vem vivenciando de traumas, de sintomas que foi constituído ao longo da vida. Então, quando esse sistema passa, algum membro passa por alguma situação traumática, gera no sistema uma programação e um condicionamento que afasta a partir do momento que perde as partes importantes internas, gera um condicionamento e esse sistema vem repetindo essas situações até que alguém venha e queira falar: eu vou estudar, eu vou fazer diferente. Só que vai precisar passar por um processo de cura, porque essa é a nossa grande evolução e a nossa grande contribuição para o nosso sistema. Quando a gente se cura, nós estamos curando o nosso sistema e curando o mundo ao nosso redor. Então, cada vez mais que eu vou me trabalhando, vou me transmutando, o meu sistema vai se transmutando também e o meu mundo ao redor. Porque, assim, como nós estamos inseridos num sistema, sobre esse sistema nós temos um campo morfogenético. O que é esse campo morfogenético? É um campo onde tem todas as informações deste sistema, todos os traumas, todas as programações. Isso chega para todos os descendentes, todos os membros desse sistema. Se algum membro se trabalha, essas programações vão para esse campo morfogenético e também cura todo esse sistema, tanto as gerações passadas como as gerações futuras, os nossos descendentes. Então, quando a gente está se trabalhando nos nossos processos, nós estamos trabalhando também a transmutação desse nosso sistema, da nossa família, das pessoas que amamos, mas não com essa intenção, porque cada um só vai mudar ou vai querer essa transformação a partir de si próprio, né, das suas crenças e programações. Agora eu quero avançar, eu não quero avançar. Daí cada um tem a liberdade. E daí é isso que a constelação traz. Eu devolvo para cada um que é de cada um, a responsabilidade de cada um, e fico somente com a minha, para eu avançar na minha vida, para eu desenvolver na minha vida. Então, perante a tudo isso que eu estou dizendo para vocês, esses emaranhados sistêmicos que fazem com que eu procrastino, eu, a partir de um processo de cura, eu posso sair deste lugar. Mas é importante compreender o que é isso que aconteceu, né? O que está relacionado a essa minha procrastinação? Está relacionado a traumas do meu sistema, está relacionado a programações do meu pai, ao padrão do meu pai, dessa força que ele recebeu, dessa dinâmica também do casal, pai e mãe. Se eu tive ou se eu não tive, não importa. Mas eu vou entender que existe uma dinâmica daquilo que eu recebi dessa força. E também dessa narrativa que foi construída e dessa lealdade ao sistema, né? De tudo que esse sistema vivenciou.
Por exemplo, né, eu tenho alguns clientes que trazem a dificuldade de quero muito mudar de trabalho, né? Esse trabalho não me satisfaz mais. Só que para eu fazer essa transição de carreira, eu vou precisar me movimentar, só que eu não consigo fazer isso, eu estou paralisado, né? Eu estou procrastinando. Então, tudo que eu preciso realizar, eu não consigo. Então, isso tem a ver com um sistema, tem a ver com essa possibilidade do novo e da mudança, tem a ver com a nossa criança, com essa narrativa que foi construída da criança e lealdade a esse sistema, daquilo que acharam, disseram que eu deveria ser, ou dessa programação do que as pessoas devem ser dentro do sistema, né? E tem a ver com algo muito importante, que é adultecer, né? Para adultecermos e sair, porque assim, quando a gente não cura a nossa ferida da criança interior, quem governa a nossa vida é a nossa criancinha. Ela que vem vivendo a nossa vida, ela que vem governando. E daí, quando a gente tem que fazer as coisas de adulto, essa criança está ferida e ela olha para essas coisas de adulto, ela fala: eu não vou dar conta de fazer isso. Eu leio um livro, eu não entendo esse livro, eu vou abandonar esse livro. Ele fica muito complexo, eu me canso, né? Eu preciso fazer os meus projetos, preciso estudar e eu não consigo sair desse lugar. E daí, quem está fazendo tudo isso é a nossa criança ferida. E daí, como adultos, o que que precisamos fazer? Olhar para essa criança, acolher essa criança e assumir o lugar de adulto e falar: eu, como adulto, assumo essa responsabilidade. E vou me conectar com essa força masculina, uma força maior masculina, se no meu sistema esse masculino está distorcido e ainda não pude curar, eu me conecto com uma força maior masculina e faço o que precisa ser feito, né? Vou para a ação, vou colocar em movimento. Então, como que a gente faz para sair deste lugar da procrastinação que é tão importante, né? É trazer movimento para a nossa vida. Que curioso, né? Então, essa energia do masculino está bloqueada e paralisada na minha vida. E eu não consigo me movimentar. Só que para eu sair deste lugar, eu vou precisar me movimentar. Se eu não tenho essa força dentro de mim, eu vou precisar me conectar com uma força, com um arquétipo. Um arquétipo é uma sabedoria maior que tem todo um conhecimento ali quando eu conecto com essa força, com essa energia, com essa vibração dentro de mim, ela me traz aquilo que eu preciso, até que eu desenvolvo dentro de mim tudo o que eu preciso. Está fazendo sentido para vocês? Tem dúvidas? Escrevam aqui para mim, para eu saber. Alguém tem alguma dúvida? Enquanto vocês escrevem aí, eu vou tomar minha água. Faz todo sentido. Que ótimo. Muito bem. Então, isso que eu estava explicando para vocês do arquétipo. Então, quando eu não tenho essa força dentro de mim, eu vou precisar me colocar em movimento e em ação. Então, eu vou ter que me conectar com esse arquétipo. Geralmente, o que eu faço, né? Eu uso muito oráculos assim para me ajudar nessa conexão, e eu deixo sempre uma imagem do meu lado. Por exemplo, agora eu estou trabalhando a proteção com a força masculina, então eu estou deixando o arcanjo Miguel aqui do meu lado. Então eu deixo a imagem dele conectada comigo, porque daí eu vou me conectando com essa energia e isso vai despertando em mim essa vibração. Então, eu já fiz de várias formas. Já fiz com a mãe, coloquei uma Madonna com o seu filho. Então, eu vou mudando essa imagem que eu preciso aqui do lado. Ou eu vou me conectando por exemplo, eu tenho uma conexão muito forte com os orixás. Não no sentido religioso, mas no sentido do que essa vibração, quando eu conecto, desperta dentro de mim, né? Então, por exemplo, eu tenho uma tatuagem aqui, não sei se dá para vocês verem, que é de Oxóssi, né? Então, é a flecha, a disciplina, é ir para a ação, para o movimento com foco, é uma flecha só, né? E eu tenho esse foco certeiro, né? O Oxóssi traz. Então, eu conecto com isso.
né? Para mim foi importante essa conexão. Mas daí cada um vai encontrando dentro de si essa forma de se conectar. Pode ser somente através da meditação. Eu gosto das imagens para me conectar. Eu medito e me conecto com a imagem. Isso me traz muito essa possibilidade da conexão. Então, aquilo que eu estou precisando mais desenvolver dentro de mim, me trabalhar mais, eu vou colocando as imagens para acessar. A música me ajuda a acessar essa vibração que eu preciso. Então, se eu preciso sair da procrastinação, eu vou buscar músicas que me trazem o movimento, que me trazem ir para ação. Eu não vou escutar músicas que me trazem a paralisia, que é a mesma coisa, por exemplo, de relacionamentos, né? Se eu tenho um padrão de relacionamentos de traição, e eu fico escutando músicas que só falam de traição, por exemplo, músicas sertanejas, essa vibração cada vez mais fica ativa dentro de mim. Eu não estou transformando, eu só estou nutrindo, alimentando essa programação. Então, se eu quero transformar, eu preciso da vibração de uma nova música que traga a perspectiva de um relacionamento saudável. E daí, da procrastinação, a gente vai olhar para músicas que vão me trazer o movimento e para ação, né? Me direcionar, me movimentar. A Kelly está perguntando: quando você não conhece a energia masculina do seu sistema, se conecta com a energia da força maior? Isso. É, é importante observar qual é o padrão de masculino dentro do meu sistema, né? É um padrão de, por exemplo, no meu sistema tem uma repetição do alcoolismo de homens alcoolistas, né? O alcoolismo, a drogadição tem um sentido que alguém foi excluído em algum momento do sistema, né? Algo aconteceu no sistema que isso foi excluído. E daí, essa exclusão que tem a ver também, né, com esse masculino, com essa força, com a virilidade, com a sua capacidade de se colocar na vida, ela fica toda excluída. Então, esse masculino, ele vem dessa forma paralisada, né? Então, eu vou observando qual é esse padrão de masculinos dentro do meu sistema. Se é um masculino que está paralisado, se é um masculino que foi para agressão. Então, o padrão de masculinos dentro do meu sistema é a violência. E eu me paraliso e eu vou procrastinar, porque essa energia do masculino que vem é da agressividade. Eu não quero essa energia da agressividade. Eu já atendi muitas mulheres que, com muita dificuldade no acesso ao dinheiro, né, com a sua vida financeira, com a prosperidade, porque elas não queriam mais acessar a raiva. Eu não quero saber da raiva na minha vida, porque meu pai era muito raivoso, né? Tinha muita agressão, vem de uma família agressiva. E daí essas pessoas se excluíram da raiva. Eu não quero olhar para a raiva. Só que eu preciso da raiva, e aí isso tem a ver com a força do masculino, porque a raiva é uma força que me movimenta. Quando eu invisto essa energia da raiva no lugar certo, eu vou para a vida, tem um grande movimento na minha vida. Eu não fico na agressão. Quando a raiva está distorcida, eu fico na agressão. Então, se, né, venho de um sistema de agressores, pode ser que eu me bloqueei para não repetir essa agressão, eu me corto dessa raiva, não quero acessar. Só que daí eu vou procrastinar, eu vou paralisar, porque eu preciso dessa energia, que é a energia que vai me colocar em movimento. Podem observar, né? Quando sente raiva, o sangue sobe, eu preciso me movimentar. Ou eu vou precisar falar, eu vou precisar fazer um movimento, vou precisar quebrar alguma coisa, né? A raiva, ela é importante, mas eu preciso saber dominar essa raiva, né? Sentir ela na minha vida. Então, essa energia do masculino é observar qual é esse padrão e o que está acontecendo comigo perante este masculino, né? Observar assim, se é, eu sinto muita raiva dentro de mim, o que essa raiva está querendo me dizer? Ou eu não consigo sentir raiva, por que eu estou paralisada? Né? Eu me trabalhei muito na minha vida a raiva. Então, vim de um sistema, né? Sempre temos dois, né? Do materno que tinha relação com o alcoolismo, desse masculino que não consegue ocupar o seu lugar e ir para a vida, né? E de um outro sistema, que é o paterno, com muita raiva.
né? Com traições, enfim. Então, é olhar para essas duas forças dentro de nós, de como estamos recebendo essa força do masculino e curar dentro de nós essas programações. E daí a conexão, Kelly, fica com a força maior. A gente conecta com Deus, né? A gente pode conectar com o Criador, com Cristo, né? Com Jesus, com o Mestre que nos mostra um caminho. A Alexandra Caymmi, que é a minha professora, minha mestra de constelações da TSFI, ela traz isso, né? Que nós viemos fazer esse caminho do Mestre, né? Do Mestre Jesus. E a gente precisa fazer o mais difícil para sair do lugar que estamos, né? Não sei se te respondeu, Kelly, mas também a gente pode encontrar o arquétipo que traz essa energia maior. Então, pode ser o arquétipo, como eu mostrei, né, de Arcanjo Miguel, pode ser o arcanjo, por exemplo, tá me fugindo aqui os nomes, mas de Xangô, de Pena Branca, Sete Flechas, daquilo que faz sentido para você. Como do feminino, pode ser a Mãe Maria, pode ser Iemanjá, né? Cada um vai sentir dentro de si, na onde essa conexão e essa vibração faz sentido para vocês, né? Para mim, a conexão maior hoje é com a força do Mestre Jesus, assim, né? Tem o Criador e tem o Mestre, que eu me comunico muito com ele para me mostrando qual é esse caminho a seguir. E daí vocês vão vendo qual aquilo que faz sentido para vocês, né? E daí vocês vão treinando, porque daí é importante esse treino dentro de vocês, de ter essa conexão e de treinar e fazer o caminho e fazer o que precisa. Então, essa cura do masculino é muito importante para avançar em todas as áreas da vida, porque vocês vão permitir que cada um faça aquilo que for preciso para se transformar, né? A Kátia perguntou: padrão de trabalho, dinheiro, ser mais importante que a família está ligado ao quê? Depende, assim, né? Pode ser que está ligado a programações desse sistema que valorou o dinheiro e se cortou ou se afastou de outras, por exemplo, a conexão com o amor, com os valores, é, e colocou o dinheiro acima de tudo, né? Pode ser essas programações do sistema, daquilo que foi vivenciado, é, que considera que o dinheiro é o mais importante, né? O dinheiro, ele é importante na nossa vida, mas ele conectado com tudo, com o amor, né? Com a força do masculino, do feminino, porque o dinheiro é só uma energia. E nós vamos fazer o uso dele conforme os nossos valores, as nossas programações, de uma maneira escassa ou de uma maneira próspera. Porque pode ser que este dinheiro, né, acima de tudo, está ligado a padrões de avareza, né? Pode ser que alguém em algum momento perdeu tudo e no sistema ficou programado. Eu tenho que dar esse lugar dentro do sistema, assim, valorar muito o porquê as pessoas traem. Tem que ver qual é a programação que vem. Você sente, Kátia, se tem alguma programação que vem para você a partir disso, né, que você está dizendo? Ou relacionado, se não for com você, a pessoa, é observar qual é o valor que se dá ao dinheiro e qual programação que está relacionado a isso. Que as pessoas que têm dinheiro vão trair, né? O que está relacionado a ele. E daí a gente pode identificar. A Adriana está dizendo. Ah, tá, a Kátia disse, teve perdas, fome, escassez, aí se apega ao trabalho e não à família. Isso, querida, porque a família, provavelmente, por ter perdido coisas ali, ou perdido o amor, é, eu preciso dar esse lugar para o dinheiro, porque senão vai se perder, vai ter fome, vai ter escassez. Então, é um lugar que está distorcido dentro do sistema, se cura essas feridas, regula, né, transforma, e o dinheiro ele entra no seu lugar certo. E daí pode sim prosperar sem medo, porque nessa programação tem muito medo de perder. Está vibrando a escassez da mesma forma, não está vibrando a prosperidade. Na prosperidade eu não tenho medo, eu solto, né? A Adriana disse, no meu sistema, ou tem dinheiro ou tem amor.
Olha que interessante. Provavelmente tem essa programação. Ou eu vou ter o amor e não está conectado com ter dinheiro, porque senão eu perco o amor, ou se eu tenho dinheiro, não dá para ter o amor, eu tenho uma coisa ou outra. E, na verdade, né, é a conexão dos dois, né? É o amor e o dinheiro, né? Por amor eu tenho dinheiro e por amor eu me desenvolvo, por amor o meu sistema cresce através do dinheiro também, né? Sendo o dinheiro só um fluxo. E daí essa programação pode ser curada, porque provavelmente está conectado com algum trauma que foi vivenciado, ou ter um ou ter outro. Eu lembro que uma vez eu fiz uma constelação para mim que era da criança interior, mas o que na verdade veio que dentro do meu sistema é, era uma tribo, e dentro dessa tribo veio uma pessoa de fora que agora eu não lembro qual é o nome que se dá quando uma pessoa vem morar dentro de uma tribo indígena. Tem um nome, né? De quando ele entra dentro do sistema. Só que ele não foi aceito dentro desse sistema esse ancestral precisaria fazer a escolha entre o amor ou ir para a vida, né? E pode estar relacionado ao dinheiro. E essa pessoa, o amor ao sistema, né? Essa pessoa escolheu ficar, né? Essa ancestral escolheu ficar dentro do sistema e abandonou o relacionamento, a possibilidade do crescimento, do ir para a vida, né? Então isso tem uma paralisia, né? Se perde a capacidade, por exemplo, de amar, de confiar, né? É, então, é isso, a gente observa e cura, né, essa relação para poder ir para a vida, né? Tudo bem? Então, vamos seguindo. Então, isso tudo que eu trouxe para vocês, como que a gente faz para sair desse lugar, né? O lugar que a gente vai fazer é, de fato, assumir o lugar de adulto, acolher a nossa criança, entender que tem feridas que precisam ser curadas, que muitas vezes não vamos conseguir curar sozinhos, e daí a constelação entra nesse lugar para fazer essas possibilidades de cura, para eu poder ir para a vida, para eu poder sair desse lugar. E daí eu estou lendo um livro, eu não vou sentir mais esse bloqueio, a leitura vai fluir quando eu destravo. Ela não fica mais bloqueada. E quando você vê, você terminou. Nossa, eu terminei o curso e não foi custoso. Eu consegui fazer a minha atividade física. Mas muitas vezes eu vou precisar treinar, porque eu fiquei muito tempo e o meu sistema ficou muito tempo nesse lugar. E daí eu faço a constelação, me trabalho, e eu vou precisar me trabalhar, treinar, né? Então, nesse lugar de adulto, eu vou e faço o que precisa ser feito, porque adulto faz o que precisa ser feito. A criança não precisa fazer o que tem que ser feito, né? Ela tem os pais, ela ainda está em fase de crescimento, adulto não, né? Então, observar isso na vida, né? Quando eu não quero fazer o que tem que ser feito, o que está acontecendo? É a minha criancinha que está ali. Se tem uma criancinha ali, tem uma ferida. Então, eu preciso cuidar dessas feridas dessa criança e assumir o meu lugar como adulto, ir para a vida, né? Eva, sua mão está levantada. Você tem uma pergunta ou você levantou em algum momento e esqueceu? Se você quiser escrever aqui, pode falar. Então, e daí, para a gente desbloquear verdadeiramente essa força do masculino, eu preciso ir para ação. Então, a atividade física vai ajudar muito esse trabalho. Então, se eu quero parar de procrastinar com maior dificuldades que eu tenho, eu preciso começar a fazer atividade física, treinar muito. E daí vocês podem falar, ah, eu já treino. Então, aumenta a intensidade do treino, né? Porque daí eu preciso me avançar. Então, qual é a grande sacada para a gente transformar os nossos bloqueios, principalmente da procrastinação, da paralisia? Eu preciso avançar, eu preciso me ultrapassar em algum sentido da minha vida. Eu vou ter que fazer aquilo que eu ainda não fiz e eu vou me ultrapassar. E conforme eu vou me ultrapassando, eu vou confiando na vida e isso vai se transformando. Eu saio da procrastinação e eu saio da paralisia, né? Então, isso que é muito importante é a gente compreender, né? E uma outra coisa que é muito importante compreender é se tudo isso está acontecendo, né, da procrastinação, da paralisia, quando eu vou fazer algo, né, que eu quero me realizar, eu quero ler esse curso,
Eu quero terminar esse curso, quero ler o livro, eu quero fazer uma viagem, mas eu não consigo nem parar para ver, não consigo nem me organizar, que tem a ver com a procrastinação, que sentimentos de culpa estão vindo, que estão fazendo com que eu me sabote. Quando eu me coloco em ação, eu vou manifestar porque a culpa, porque eu estou indo contra todo esse sistema, contra todas essas programações, todas essas dores, e o sentimento da criança é de culpa. Só que toda vez que nós sentimos culpa, isso para a vida de vocês, lembrem, toda vez que eu me culpo, eu estou me punindo. Eu vou fazer uma ação, mesmo que inconsciente, de punição. Então, algo na minha vida vai acontecer que vai me punir. É um processo de autossabotagem, né? Então, eu preciso identificar a culpa, acolher essa culpa, entender da onde que ela vem, sair do julgamento que eu estou fazendo de mim mesma sobre isso e ir para a vida, né? Acolher essa culpa e sair da punição. Não, não vou me punir, eu vou me curar disso daqui, né? Para sair da paralisia. Então, preciso dar um lugar para a culpa dentro do meu coração, mas desprogramar esse grande juiz dentro de mim, que está dizendo, eu não estou sendo leal. Porque a grande transformação é eu ser leal a mim mesmo, me avançar e avançar esse sistema, ir para a vida, porque o sistema quer que avancemos, o sistema quer que a gente evolua, ele não quer que a gente paralise. Porque para a sobrevivência nossa, para a nossa existência, a gente precisa evoluir. Não é assim as espécies na natureza? Se ela não evolui, ela vai desaparecer. Então, conforme ela vai evoluindo, ela vai se expandindo. E assim somos nós. A gente evolui, né? E tudo aquilo que a gente avançou, a gente passa para os nossos filhos vão receber e vão nos ultrapassar, e assim vai indo. E essa é a nossa expansão, inclusive planetária. A gente faz a nossa parte, vai transmitir essa parte, essa cura, e este que recebe também vai se expandindo e assim vai seguindo, né? Então, essas programações de medo que nós temos, do abandono, da rejeição, do desamparo, ele é instintivo, mas precisamos trabalhar com isso para nos transformar, para sair desse lugar do desamparo, né? Do medo da rejeição, o medo de perder, de não ter mais lugar, né? E dar um lugar para cada um membro do nosso sistema dentro do nosso coração. E algo que eu quero falar para vocês, que me veio agora, que eu não trouxe sobre a procrastinação, tem a ver com a programação da criancinha do perfeccionismo. Se foi uma criança que foi exigida dela o perfeccionismo, que foi exigida dela ser certinha, nunca errar, provavelmente na vida adulta ela vai procrastinar. Porque ela entende que nada do que ela está fazendo é perfeito. E se não é perfeito, ela não consegue terminar. Ela se paralisa. Então, observe isso em vocês. Qual é a programação que eu tenho? É do perfeccionismo ou é a programação, essa pessoa, eu já desisti desse filho meu, né? Então, esse filho, ele procrastina porque lá atrás não teve essa garra de falar, filho, vamos lá, vamos junto, né? Então, para a gente entender que essas programações, nossa, vem tudo de como os nossos pais compreenderam, entenderam e nos olharam. Não no sentido que eles são culpados de tudo isso, porque eles deram o que eles podiam ter dado. Eles deram o melhor que eles podiam, mesmo que foi nada, porque eles nos deram a vida. E esse nada pode ser, eles me deram a violência, eles me deram a agressão, eles me deram o abandono, ou eles me deram essa sobrecarga, essa cobrança, essa exigência. Foi o que eles receberam na vida deles. Eles têm feridas e eles só puderam dar isso. E daí, como adultos, o que nós vamos fazer? Olhar para esses pais, compreender que eles são seres humanos. Vamos nos trabalhar para soltar esses laços simbióticos, soltar esses laços, deixar com os pais o que é deles e desenvolver dentro de nós, pai e mãe de nós mesmos, que é essa conexão com essa força masculina e essa feminina, para ir para a vida. E a gente recebe a vida que eles nos deram, porque eles nos deram já o bem mais precioso que a nossa própria vida. E a gente vai adiante. E daí, se eu tenho programações do perfeccionismo, eu vou precisar olhar para isso. Olhar para esse lugar dessa criancinha que, para ser amada, ela entendeu que ela tinha que ser perfeita e não pode errar, né? Que ela tem que se dar ao máximo, né? E daí ela não consegue terminar. Então, eu vou precisar trabalhar esse perfeccionismo dentro de mim.
Se eu entendi que eu não sei fazer nada mesmo que desistiram de mim, então para que que eu vou continuar, né, fazendo? Então eu até começo, mas não tenho essa garra para continuar. Vou olhar para essa programação, vou curar isso nessa narrativa dessa criança e vou seguir para a vida, né? Então, o que que o adulto vai fazer? O que que nós, enquanto adultos, vamos fazer para sair da procrastinação? Assumir a nossa responsabilidade. Bem, estou procrastinando na minha vida, estou paralisada. Uma parte disso tudo que está acontecendo é minha responsabilidade, a outra parte é dos meus pais, é do meu sistema, é do meio onde eu vivo, então vou devolver para cada um que é de cada um. Tá, agora o que é meu, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou me trabalhar para sair desse lugar. Eu vou assumir o meu lugar de adulto e vou fazer o que precisa ser feito, né? Para sair do lugar também da desculpa, né? Que eu fico ali paralisada. Eu, por exemplo, sempre tive uma questão com a nutrição, assim, de alimentos que me fazem mal. E eu fui ajustando minha alimentação, porque do meu sistema vem de uma família mineira, que come muito leite, muito pão, muito glúten. Nossa, é demais, assim, né? Até eu entender que isso é muito tóxico para mim, demorou muito tempo. E apesar de eu tentar muitas vezes fazer esse movimento, era desafiador porque eu acabava voltando na nutrição que eu aprendi, né? Mas este ano eu me dispus a fazer e de fato eu estou fazendo. Não dei espaço mais para isso. E eu sinto que tudo está se transformando dentro de mim a partir do momento que eu estou me dando o melhor. Então, observem isso na vida de vocês. Eu quero o melhor para mim. Eu quero sair de todos esses lugares que eu estou presa. O que que eu quero para minha vida? Eu quero o melhor para minha vida. Eu quero chegar em tal lugar. Que lugar que eu quero chegar? Então eu preciso me dar o melhor. Quero um bom relacionamento saudável, né? Um relacionamento saudável. Quero estar em equilíbrio com a energia do dinheiro. Quero crescer profissionalmente. O que que eu quero para minha vida? E o que eu estou fazendo no meu dia a dia para que isso aconteça? Eu estou me trabalhando, né? Interiormente, assim. É, Estou fazendo atividade física porque ela é muito importante, eu estou me nutrindo verdadeiramente. E daí, conforme eu começo a fazer tudo isso, eu começo a confiar na vida, que a vida vai me dar, porque a minha parte eu estou fazendo. Então, eu confio que a vida vai fazer a parte dela, e daí esse movimento ele vai se dando. Então, é isso, é um conjunto de coisas para a gente poder sair deste lugar, né, da procrastinação. Faz sentido para vocês? Fica alguma dúvida isso que eu trouxe? Querem perguntar? Ah, tá bom, não tem problema, Eva. Eu não sei se eu consigo baixar para você, deixa eu ver. Aí, baixei. Uhum. Alguém tem alguma dúvida ou quer colocar alguma percepção que teve? Fique à vontade. Então é isso, queridos. Para a gente poder sair desse lugar da procrastinação, a gente vai precisar se trabalhar, né? Um tanto a gente precisa fazer um processo, uma constelação, um acompanhamento terapêutico para sair desse lugar, e o outro vai ser a nossa parte, para se trabalhar no dia a dia, na prática, na matéria, para que tudo isso se transforme. Mas quando a gente cura o emaranhado, aquilo que está nos prendendo e libera, tudo fica muito mais fácil para a gente ir para a vida, né? Para a gente sair desse lugar e ir para ação, se comunicar, se movimentar, ter coragem, ter disciplina, né? Que essa é a força do masculino. E algumas vezes, quando a gente não tem, né, essa força dentro de nós, o sistema não aprendeu, ele não treinou, e como eu disse para vocês, vou precisar treinar. Então, eu dei a dica de músicas, daquilo que vocês podem fazer, dos orixás, mas às vezes encontrar um terapeuta, uma pessoa que já treinou muito essa área na vida e ficar perto dela ou se trabalhar com ela. Porque a vibração dela vai trabalhar com a sua vibração para transformar e te ensinar. Então, quando a gente trabalha, e a forma que eu trabalho é sempre a partir da vibração, né? A gente escolhe esse terapeuta. Por exemplo, hoje eu escolho terapeutas que já se trabalharam muito. Eu não posso ficar com terapeutas que não se trabalharam. Porque o que que acontece? Como eu já me trabalhei muito, eu vou com esse terapeuta que não se trabalhou, a confusão dele, na verdade, vai ficar dentro de mim, porque eu estou vibrando mais alto, porque eu já me limpei de muitas coisas. Então, eu preciso trabalhar com aquele que já se trabalhou. Para minha vibração
elevar também a partir disso, né? Então eu vejo na onde eu preciso me desenvolver, vejo aquele terapeuta que já se trabalhou muito nessa área e me trabalho com ele, que daí eu me desenvolvo. Isso é muito importante nas nossas escolhas, assim, né? E isso, fazer a constelação, né? A constelação é a grande chave, eu sinto, para essas transformações de emaranhados do nosso sistema, daquilo que estamos aprisionados, né? E daí, queridos, a constelação comigo vocês podem fazer tanto individual como em grupo. Deixa eu só responder aqui, depois eu falo. Os arquétipos podem ser guerreiros mitológicos? Podem, Paulinho, pode sim. Você se conecta com essa força, e principalmente com essa força daquilo que ele traz do positivo, não enquanto desafio, mas se for o desafio, qual é o aprendizado que ele me traz para essa superação, mas sempre ficando com a superação desse arquétipo, desse guerreiro mitológico. Por exemplo, as deusas, né? As deusas e deuses, eu me conecto com ele e essa vibração, como os orixás, né, vai ficar dentro de mim, né? Por exemplo, eu precisei muito tempo treinar o descanso. Eu venho de um sistema que faz muito, as mulheres fazem muito, nunca descansam. Então, como cura minha, foi aprender o descanso. Como eu aprendi a descansar com os meus gatos, que eu vi o gatinho da Pablo passando ali atrás e senti de falar para vocês, aprendi com os meus gatinhos, porque eles descansam muito. Eles precisam da ação e do movimento, e depois eles precisam da inércia, do descanso. Mas eles sempre estão prontos para agir, mesmo em total relaxamento. E isso eu fui aprendendo, como que é relaxar profundamente com os meus gatos e descansar. Então a gente vai utilizando a vibração, porque os gatinhos, por exemplo, eles treinaram muito, eles são mestres nisso, no descanso, né? E daí eles nos ensinam a partir da sua vibração. A vibração que é diferente da energia. Uma pessoa que só fala, né, que ela está descansando, que ela está parada, mas daí muitas vezes não tem a ver com o descanso, tem a ver com a procrastinação, ela não está descansando, ela só está paralisada. E daí quando acessa a energia, é a energia, quando acessa a vibração, é a vibração da paralisia. É isso, queridos. Então, voltando para as constelações, vocês podem fazer comigo tanto individual como em grupo. O próximo workshop de constelação que nós temos é terça-feira, eu ajustei o horário. Eu fiz uma enquete lá no grupo, o horário que vocês podem, e a maioria pode às 18 horas. Então, a partir das 18 horas, nós vamos fazer constelação de terça-feira. Então, quem quiser constelar, eu vou pedir para a Thaís colocar aqui um formulário, vocês preencham com as intenções, até para saber mais informações sobre a constelação, que a Thaís entre em contato e passa tudo para vocês o que precisa, né? O que é uma constelação, para quem não conhece, e a gente vai fazer uma demonstração hoje de uma constelação, para que a gente começar, eu vou explicar para vocês que essa possibilidade, numa sessão única, trabalhar um tema da nossa vida, né? E daí, eu coloco para vocês como presente um desconto que a gente vai dar para vocês de R$ 120 no valor da sessão, né, de constelação. Então, a Thaís vai passar para vocês todas essas informações, só que esse presente ele está válido até domingo. Então, quem quiser fazer a constelação, entre em contato com ela, preencha o formulário, e daí ela vai passar para vocês os valores, formas de pagamento. Então, esse presente especial é até domingo. Então, quem quiser pode constelar ao longo do mês, né? Mas na terça-feira ou individual, enfim, mas ele é até domingo essa oferta. Depois ele volta para o valor dele. Dúvidas, queridos? Vocês quiserem abrir o microfone agora, perguntar? E daí a gente pode passar para a parte da constelação. Thaís, você pode pôr, por favor, o link do formulário aqui no grupo? Sim, eu vou enviar aqui agora. Obrigada. Alguém quer perguntar algo ou fazer algum comentário? Pode abrir o microfone e falar à vontade. Se compreenderam, né? Se foi bom, assim. Bom, queridos. Então, eu agradeço a todos vocês. Eu vou parar de gravar, porque agora, como a gente vai fazer a constelação, para que não tenha
alguma forma de se perder, né? Sobre o que a gente vai trabalhar.